Olá, camaradas, eu sou Matheus de Almeida, esse é o canal Resistentes, e começamos agora uma live extraordinária no domingo. A gente nunca faz de domingo à noite, mas estamos aqui com companheiros de luta, um professor, um militante da luta antiproibicionista e um grande militante, que eu já sou fã dele, assisto bastante na TV 247, que é o André Constantini. Eu passo para ele fazer a saudação inicial e se apresentar para o nosso público. Primeiramente, boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento pelo canal Resistência. Quero pedir a vocês que deem um like nesse vídeo e que possam estar compartilhando esse vídeo para que ele possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Agradecer ao convite feito e realizado pelo companheiro Matheus, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em São Paulo, e aí estreitamos aí um laço de amizade. E que nós possamos fazer uma boa conversa aqui, que seja uma conversa que venha enriquecer aqueles que nos assistem nesse momento. Obrigado, André. Passo para você, Matheus. Boa noite, pessoal. Eu sou Matheus Siqueira, sou membro do Partido dos Trabalhadores, sou professor de Geografia, moro em Cerqueira César, uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo, aonde participo também da POESP, né, da subsede Avaré, como militante, e nós estamos vivendo um momento de conjuntura política e social bastante conturbado, que eu acho muito importante a gente juntar esses diversos saberes e percepções de locais diferentes para a gente tentar entender o que está acontecendo. Quero mandar um abraço para você, Matheus, que encontrei várias vezes, que a gente se conheceu em Curitiba, na Vigília Lula Livre, em outras oportunidades também. O meu amigo André Constantini, que foi um parceiraço e hoje além de ser colega, né, de partido, é um amigo mesmo, um cara muito atuante na luta, que eu estou sempre acompanhando, sou fãzaço, e também mandar um abraço para o meu amigo de infância, Vinícius Lanças, professor de Sociologia, que está aqui com a gente. E agradecer a todos que estão assistindo e participando, pedir para vocês seguirem o canal Resistentes, clica no sininho aí, se inscreve e compartilha essa live agora. Para o que você está fazendo, compartilha essa live aí para todos os seus amigos. E é isso, pessoal. Vamos lá, Vinícius. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Agradecer o convite de estar aqui com vocês, é uma honra muito grande. Mandar um abraço para todos, especial para o meu amigo de infância, o Matheus Siqueira, aí, em Cerqueira César, minha terra querida. Sou nascido em Cerqueira César, mas agora eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Trabalho aqui no movimento antiproibicionista, na organização da Marcha da Maconha. Sou filósofo e sociólogo, estou aí na luta. É um prazer estar aqui conversando com vocês, galera. Isso aí, é nóis. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo por vocês terem aceitado o convite e agradecer ao Matheus que fez essa ponte, ele fez esse pedido para o canal Resistência para a gente realizar essa live hoje, inclusive ele que elaborou a pauta também, e eu passo para ele começar aí os assuntos do dia, a pauta do dia e trazer para os nossos convidados debaterem também. Matheusão. Ok, pessoal. Bom, a primeira questão que eu acho que seria interessante a gente debater é algo que acontece nesse país desde a sua invasão pelos portugueses, né? E depois com a trazida, quando eles trouxeram o povo negro na condição de escravo para enriquecer os senhores dessa terra, né? E a partir daí estabeleceram uma estrutura social de casa grande e senzala, né? Lembrando Gilberto Freire, e até hoje o povo negro é alvo do Estado, né? Não só no Brasil, mas como também esse triste caso que nós tivemos recentemente nos Estados Unidos, em Minneapolis, do George Floyd, é isso? Em que ele foi barbaramente assassinado pela polícia local, de uma maneira desnecessária, ele não demonstrou resistência e foi assassinado ali na luz do dia, com um monte de gente filmando, e foi uma imagem que chocou o mundo inteiro. E recentemente nós tivemos também
um assassinato também de um garoto no Rio de Janeiro, e estamos tendo sempre assassinatos da população negra no Brasil, sobretudo na periferia. Os jovens negros periféricos estão sendo massacrados. Então, eu queria propor esse debate, essa reflexão para você que está assistindo, para o pessoal que está compondo a live hoje, para falar um pouco sobre isso. E aí já queria passar a bola para o André, que é um grande militante do movimento negro, e também faz parte do movimento Favela Não Cala, não é isso? E ele vai se apresentar e vai... Favela Não Se Cala. Favela Não Se Cala. E ele vai falar um pouco mais sobre isso. Eu já quero passar essa bola para ele. Valeu, Matheus. Obrigado aí. Acho que é um tema de bastante relevância, bastante importante nesse momento. Acho que a primeira coisa que é importante ressaltar e salientar que o ocorrido nos Estados Unidos não é uma exceção, uma regra, que o genocídio do povo negro em qualquer parte do mundo, aí falando especificamente dos Estados Unidos e aqui no Brasil, é uma política de Estado. Acho que é importante ressaltar e salientar isso. Eu acho que eu queria aproveitar o ensejo, Matheus, antes de nós entrarmos mais a fundo nesse tema tão relevante, nesse momento que nós vivenciamos no Brasil, aproveitar o ensejo nesse momento, já que estamos falando com um grupo de pessoas que nos assistem nesse momento diversificado, né? Deve ter acadêmico, pessoas que compõem o campo da esquerda. Primeira coisa que nós precisamos fazer é acabar, né? É desmistificar essa romantização que existe por parte de alguns acadêmicos, de alguns intelectuais do campo da esquerda progressista em relação aos territórios de favela. É importante desmistificar isso. A favela, ela não é um bom lugar para se morar. Ela não é um bom lugar para se morar. Para que vocês tenham ideia, aqui na favela da Babilônia tem 2 cemitérios clandestinos, com mais de 300 corpos enterrados. Como a minha filha de 13 anos, que reside aqui comigo, vai conseguir desenvolver-se intelectualmente após uma noite inteira de confrontos, seja entre os varejistas de drogas de uma facção criminosa com a instituição Polícia Militar, ou sejam 2 facções disputando o território. Então, a favela, ela não é um bom lugar de se morar. Eu sei muito bem como os meus ancestrais foram jogados nessas condições, nas quais nós vivenciamos hoje e nesses territórios denominados e classificados de favela. Eu sei a saga dolorosa dos nossos ancestrais desde o início, desde a falsa abolição que ocorreu no Brasil em 13 de maio de 1888. Porque no dia 14 de maio de 1888, os negros foram lançados à sua própria sorte. E até os dias atuais, nós estamos sobre a nossa própria sorte. Então, acho que é importante desmistificar essa romantização que existe por parte de alguns intelectuais, por parte de alguns acadêmicos, em relação aos territórios de favela. Favela é uma merda. Favela é uma merda. Eu sei muito bem o porquê que eu estou preso aqui. Existem correntes sociais que me aprisionam nesse local. Toda favela é um campo de extermínio do povo negro. Essa que é a grande realidade. E a favela é um reflexo e é fruto da falta de política habitacional implementada pelo Estado brasileiro. Essa que é a grande realidade. Porque, se você for ver bem, fazendo um recorte histórico-racial, em 13 de setembro de 1850, 33 anos antes a falsa abolição que ocorreu no Brasil, em 13 de maio de 1888, o Estado brasileiro cria a Lei de Terras. E essa lei dizia o seguinte: mesmo que os negros, após alforriados, tivessem poder aquisitivo para fazer a compra do solo, da terra, eles não poderiam. Eles não poderiam. Então, veja bem que o Estado brasileiro ele trabalhou muito antes da abolição para impossibilitar que os negros tivessem acesso à terra. Essa não é uma lei mais vigente, mas ela ainda perpetua-se dentro dos territórios de favela, que qualquer território de favela que você for, o morador ele é amparado pela lei de uso capião. Nós não temos a titularização da posse da terra. A lei de uso capião ela defende o quê? A benfeitoria, a nossa casa construída. Então, eu estou aqui em um território denominado e conhecido como Babilônia, mas eu não tenho até hoje a titularização dessa terra. Essa terra não é minha.
Veja bem, uma lei que não é vigente, criada pelo Estado brasileiro em 13 de setembro de 1850. Mas ela é como se ela tivesse vigência até hoje. Por isso que a luta, Matheus, no campo, ela é tão violenta, porque terra é poder. E nós sabemos muito bem nas mãos de quem estão as terras no Brasil. Por isso que a luta no campo, que os companheiros do MST travam, que os povos originários indígenas travam, é muito ferrenha e muito violenta, porque terra significa poder. E essa terra está nas mãos da descendência daqueles que invadiram esse país, saquearam esse país e continuam saqueando esse país. É importante ressaltar isso aqui. Então, esses favelólogos aí, acadêmicos, que não entendem porra nenhuma de favela, mas ganha muito status com a favela, dá palestra para falar de favela, escreve livro, nunca dormiu um dia na favela, sabe porra nenhuma de favela, mas fica falando pela favela. Então, parem com esse discurso de romantização, porque aderir a essa narrativa é aderir à narrativa daqueles que lançaram os nossos ancestrais nesse campo de extermínio que é as favelas em todo o território nacional. É importante desmistificar isso aqui. É importante desmistificar essa romantização que existe em relação aos territórios de favela. Nós não suportamos mais todos os tipos de opressão que nós vivenciamos dentro desses territórios. Por quê? Essa saga, desde o 14 de maio de 1888 até sermos jogados nesses territórios, o que o Estado fez? O Estado tem um medo enorme do negro se unir e se organizar. Porque, veja bem, a perseguição à capoeira era justamente por isso. Porque era um espaço onde os negros se encontravam e eles poderiam ali, através desse encontro, viabilizar qualquer tipo de nível de organização. Você veja, nós somos a maioria esmagadora no sistema carcerário. E foi lá, naquela situação adversa, que os negros se organizaram através das facções criminosas. Através das facções. As facções nascem dentro do sistema carcerário brasileiro. Então, eles têm um medo enorme. Então, o Estado nos jogou nessa situação, ao ponto de nós construirmos esses territórios denominados de favela. Agora, qual é o medo? Eu tenho que criar ferramentas para domesticar os negros e negras. Aí, o que ele colocou aqui dentro? As igrejas. Ele colocou as igrejas. Ele colocou aqui dentro as drogas lícitas e as ilícitas. E as ilícitas ainda existem porque elas geram muito lucro. Essa que é a grande realidade. Elas geram muito lucro por ser ilícitas. Eu sempre falo isso. Por que as armas e as drogas são quase sempre apreendidas nos territórios de favela? Porque ela já pagou os pedágios. Tem muita gente lucrando com essa juventude negra com um fuzil na mão e nada na cabeça, mas muita gente mesmo, já que no sistema capitalista, uma das maiores fontes de renda e de lucro é a venda de armas e a venda de drogas. Então, essa juventude negra que está aqui nas favelas, ela é a pontinha do iceberg. Porque não existe traficante na favela, existem varejistas de droga. Traficante é aquele deputado do Partido Tucano do PSDB, onde foi encontrado dentro da sua fazenda, dentro do seu helicóptero, 500 quilos de cocaína de pasta base. 500 quilos de cocaína de pasta base. Ou seja, o helicóptero era dele, a fazenda era dele, o piloto era dele, só a droga que não. Fazendo alusão aqui que ele é do Partido do Tucano, vamos levar em conta aqui que pode ser para consumo próprio, né? Só se for. Só se ele consumiu esses 500 quilos para consumo próprio. Mas esse é o traficante. É importante vocês saberem disso. O que faz a droga trafegar em grande porte e chegar a esses territórios. Por quê? O camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo camburão que traz as armas e as drogas para a favela. E aí eu não estou falando do que eu li em livros, eu não estou falando do que eu ouvi, eu estou falando do que eu já presenciei por várias vezes nas favelas. Do varejista colocar o arrego na caçamba de lixo e o policial esperar um determinado momento e ir lá pegar o seu arrego. Não existe venda de entorpecente de drogas em nenhuma favela, em nenhum bairro periférico, sem a conivência dessa instituição maldita que é a Polícia Militar, que nem sequer fez questão de mudar o símbolo dela. Está lá uma coroa, uma folha de cacau, uma folha de café. O lema dessa corporação maldita é servir e proteger, mas dela, eu, negro, pobre, preto, favelado, sou alvo. Essa que é a grande realidade. É uma máquina de moer preto, é uma máquina de matar preto. Essa instituição maldita denominada de Polícia Militar. Então é importante pontuar isso aqui. Não existe venda de varejo de drogas sem a conivência da instituição Polícia Militar em qualquer estado do território nacional.
E nós temos um problema, Matheus, para encerrar aqui a minha primeira participação, de um projeto político de poder da extrema-direita fascista que tem logrado muito êxito aqui no estado do Rio de Janeiro, que é fomentar o avanço e a expansão das milícias, juntamente com o avanço e a expansão das igrejas evangélicas neopentecostais. Isso é macabro e é terrível porque as milícias controlam territórios e as igrejas evangélicas neopentecostais controlam mentes. Essa equação macabra resultou na vitória do bispo-prefeito Marcelo Crivella, do governador miliciano Wilson Witzel e do fascista do Bolsonaro. No segundo turno, o único bairro que nós vencemos o Bolsonaro aqui foi em Laranjeiras. Foi uma vitória esmagadora. E tem muito a ver, claro que existem outros fatores, a fake news, a demonização que os veículos de comunicação fizeram do Partido dos Trabalhadores, da política e dos políticos, mas esse fator é muito determinante aqui no Rio de Janeiro. E isso é um projeto político de poder, porque enfrentar o Bolsonaro não é enfrentar só a agenda neoliberal que continua caminhando a passos largos com a agenda do Paulo Guedes, não, mas é enfrentar, junto com o avanço do neoliberalismo no Brasil, uma agenda de uma teocracia miliciana fascista que caminha paralelamente com o reducionismo da ciência no Brasil. E nós temos que enfrentar isso com muita grandeza, com muita audácia, com disposição, sabe? Chegou a hora da esquerda brasileira, primeira coisa, não se vence o fascismo com hashtag, não se vence o fascismo com nota de repúdio, porra. Ninguém vai ler sua nota de repúdio. Você vai limpar a bunda com essa nota de repúdio, ninguém lê isso. Se vence o fascismo nas ruas, enfrentando olho a olho. É assim que se vence o fascismo. A esquerda brasileira é muito infantil. Agora parece que quem vai parar a mão do fascismo, o avanço do fascismo, é o Felipe Neto. O cartazes que a esquerda vem dando a esse rapaz é incrível. Nada contra ele estar conosco em uma frente ampla de luta antifascismo, mas assim, o cartazes e o palanque que está sendo dado para ele vai além do necessário. Um rapaz, um jovem que já falou que em 2022 vai votar no Amoedo ou no Tucano Ciro. Porque se o Ciro Gomes, se você despir ele, está lá as folhas do Tucano, está lá as penas do Tucano. Então, assim, não é um cara que é nosso aliado. É aliado por um momento, é importante, mas não dá para dar cartazes para ele. Quem vai vencer o fascismo é a Gaviões da Fiel, que está nas ruas, que depois eu quero discutir isso também. Nós temos que avaliar a nossa ação de rua nesse momento para não perdermos a narrativa do isolamento social que está sendo perdido nos territórios de favela e nos bairros periféricos. Tá? Eu acho que a gente vai chegar mais à frente para discutir isso. Mas é nas ruas que se vence o fascismo. É com disposição. E, companheiros, para encerrar, é muito importante que a esquerda construa a autodefesa para a sua militância. Eu venho batendo nessa tecla desde o 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores. E como você constrói a autodefesa? Só armando a militância? Não. Você tem que criar redes de advogados para acompanhar e dar atendimento jurídico, principalmente para a militância de base que está aqui, porque eu estou aqui denunciando a milícia, eu estou aqui denunciando toda essa articulação desse projeto nefasto de poder que foi implementado aqui no Rio de Janeiro, e eu corro risco. Mataram a Marielle. O que é matar o André Constantino? Eu não sou nada, eu sou um homem negro que mora num território de favela. A polícia pode entrar aqui agora no meu barraco, dar 10 tiros na minha cara, como eles andam com kit forjado, que é arma fria e droga, jogar, eu vou ficar como varejista. E o que o partido e o que a esquerda faz com essa militância de base? Então, criar rede de advogados para prestar atendimento jurídico, criar uma rede entre os estados para quando eu sofrer uma ameaça direta ou indireta, eu possa me abrigar em outro estado e criar uma rede de psicólogos e psicanalistas para cuidar da saúde mental da nossa militância. Tem vários militantes adoecendo, tem vários militantes depressivos, com síndrome do pânico, porque senão é hipocrisia. Nós vendemos para a sociedade que nós queremos transformar essa sociedade em outra, de fato é. Mas nós não cuidamos daquele companheiro que está nas trincheiras conosco de luta. Isso é hipocrisia, nós temos que mudar isso. Não se faz revolução, companheiros e camaradas, sem revolucionário. Não se faz transformação sem pessoas. Então temos que cuidar da nossa militância. Eu não sou Márcia Tiburi e não sou Jean Willis para poder me exilar na França. O que faz com essa militância de base aqui? Que está levantando a bandeira do partido, que está fazendo a luta contra esse projeto político de poder, que é o avanço das milícias, aqui no Rio e em todo o Brasil. O que faz com essa militância? Então, chegou a hora do partido, principalmente a esquerda institucional, parar de ser eleitoreira, entendeu? Parar de ser eleitoreiro, parar de remeter a sua luta somente às urnas.
sabe? Parar de disputar somente as urnas. Já passou da hora, esquerda institucional, acorda, partido. É hora de disputar mentes e corações, porque esse é o projeto da extrema-direita fascista, principalmente com o avanço das igrejas evangélicas neopentecostais nas periferias e nos territórios de favela. Então, eu queria, na minha primeira intervenção, deixar aqui essa mensagem para a esquerda brasileira. É hora de acordar, é hora de acordar. Como dizia o Carlos Marighella, nós estamos vivendo um momento do avanço do fascismo, onde o conformismo, parceiro, é a morte. Muito bem, André. Muito boa sua fala. Vem muito a calhar nesse momento, muito apropriada. E eu queria já, para ganhar tempo, passar a fala para o Matheus também, fazer suas considerações sobre o tema. Ô, Matheus, o seu áudio acho que está fechado. Beleza, valeu. Tinha fechado mesmo, desculpa. Primeiro eu quero dar uma boa noite a todas e todos que estão nos assistindo e mandando muitas mensagens aqui, principalmente parabenizando e elogiando o André Constantini. Várias pessoas aqui mandaram mensagem falando que adoram ouvir ele. Surgiu aqui alguns questionamentos aqui também. Por exemplo, a PM sempre desceu a porrada na esquerda, nunca foi diferente, está na hora de salvar o país do fascismo, e a esquerda sabe bem disso. E eu achei um comentário aqui bem legal, que vocês podem comentar depois também, que eu não estou achando que agora, quando acontecer um movimento popular espontâneo, tenho certeza que a esquerda vai colocar água na fogueira, que é isso que geralmente acontece, né? Quando os movimentos começam a implodir, ser espontâneo e começa a surgir aquela força, não, mas violência não resolve nada. Ou quando a própria esquerda não chama a polícia para entregar o camarada que está lá botando fogo, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem isso também na próxima palavra de vocês. Pedir para os camaradas que estão nos assistindo compartilhar esse link, essa live. Eu acho que eu não vou falar muito hoje, vou ficar mais fazendo essa interação entre o público e vocês, para dar uma oportunidade de ouvir mais o André e o Vinícius, que são os nossos principais convidados aqui hoje e que vai falar sobre os temas. E eu e o Matheus fica aqui nessa de âncoras de programa, passando um para o outro aqui. Passo para o Vinícius, então, fazer as considerações dele em relação a esse tema. Mais uma vez, boa noite, galera. É um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês. A fala do André foi excelente. Em cima disso, o que eu acho que a gente tem que analisar pelo um viés antiproibicionista é pensar que o Brasil sempre foi uma máquina de moer gente mesmo. Desde que o projeto colonial teve início, foi uma máquina de moer gente, atingindo principalmente os povos indígenas e africanos. E como que isso reverbera no cenário contemporâneo? Uma vez eu conversei com os camaradas da velha Europa, da Itália, eles falaram para mim que a questão das drogas era uma questão periférica no debate das esquerdas contemporâneas. E eu pensei, talvez seja uma questão periférica lá na realidade dele. Porque na realidade brasileira, na realidade latino-americana, é uma questão totalmente central. Porque toda vez que um pobre é assassinado pela polícia nesse país, a primeira coisa que acontece é acusar ele de estar relacionado ao tráfico de drogas. Então, nesse sentido, eu acredito que a pauta antiproibicionista, ela interage diretamente com a pauta das favelas, com a pauta antirracista, em alguma medida com a pauta feminista, e ela tem que ter sempre um viés de classe, ela tem que ter sempre um viés de classe. Isso que o André falou é muito a realidade, no sentido que, como você não tem uma medida objetiva na lei de drogas, o que acontece ali na realidade é uma coisa que é muito interpretativa do delegado, do juiz, dos agentes do Estado que estão envolvidos diretamente com o caso. O que acontece é que você reproduz o padrão do racismo e do classismo que está presente na sociedade brasileira, onde são recrutados delegados, juízes e policiais. O que acontece? Se você tiver uma grande quantidade na fazenda do senador, que nem o caso que o André bem lembrou, ele sai praticamente ileso. Enquanto isso, você tem a juventude, principalmente a juventude negra, e nas periferias do Brasil, sendo morta por causa do baseadinho.
O mesmo baseadinho que se tivesse num bairro de classe média branca, não ia acontecer nada, ia cair como usuário. Então, a gente tem que entender que essa máquina de moer gente, ela está ancorada em bases discursivas. As bases discursivas, elas são, sim, religiosas e de um cunho bastante militarista, mas ela envolve um discurso proibicionista muito forte, um discurso moralizador e partindo de uma ética punitivista, como se a pessoa que é acusada de estar envolvida com o tráfico, como se nunca mais ela pudesse ter uma cidadania plena novamente. Você tem um discurso punitivista que fala, não, o cara é traficante, então ele merece ser morto, merece ser assassinado, a polícia pode chegar dando tiro na porta da casa das pessoas, porque em nome de combater esse demônio que foi criado em torno da figura do tráfico. E você tem alimentado e retroalimentado toda vez pelas mídias, pelo discurso das igrejas, pelo discurso dos políticos de direita, e isso acaba para o cidadão que não está vivendo diretamente a realidade da favela, que ele acaba sendo conivente, que ele acaba passando pano para isso. Ele vai ver a notícia que a polícia chegou lá causando, e se ele acreditar nesse discurso proibicionista, ele vai falar, não, é isso aí, tem mais é que matar mesmo. E é isso que é o que alimenta o fascismo no Brasil, um dos pilares, né, que alimenta o fascismo no Brasil. Eu acho que nesse ponto a esquerda tem que ter isso muito claro. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar dentro da esquerda careta, porque às vezes a esquerda ela acaba abraçando o discurso que passa pano para essas coisas. A gente já viu o político de esquerda passar pano para a militarização das periferias do Brasil mais de uma vez. A gente já viu o político de esquerda falando que a questão das drogas é coisa de vagabundo, associam isso a certo perfil de estudante de humanas e fazem chacota. O que a gente tem que trazer dentro e fora do movimento antiproibicionista, dentro dessa consciência classista, de falar a gente tem que entender as drogas a partir de um viés da luta de classes. Senão não adianta, senão a gente não quer fazer movimento para branco fumar baseado, porque branco já fuma e isso não impacta da mesma forma como impacta nas comunidades periféricas do Brasil. Então a gente tem que estar claro do lado de dentro do movimento e pro lado de fora da gente apoiar todas as outras lutas. E aí, para finalizar, eu vou concordar com o que o André disse, que não é com hashtag e com nota de repúdio. A hashtag é bastante útil agora em tempos de pandemia, porque daí a gente não pode sair de casa, a gente trabalha dentro dessa limitação de fazer a marcha online, de chamar para live, de chamar para vídeo, dentro desse contexto de pandemia. Uma vez que a quarentena passe, ou mesmo na quarentena, a gente tem que ocupar as ruas, que é o lugar de onde a esquerda não pode sair. Eu vejo muito o que acontece aqui no Brasil. Tem um livro que eu gosto do anarquista holandês que chama Como a Não Violência Protege o Estado. E é isso aí que o André tinha comentado, de que às vezes os próprios camaradas da esquerda são quem chama a polícia, os próprios camaradas da esquerda são a galera que vai fazer a denúncia, que vai ter um paradigma da não violência que, afinal, favorece quem? A gente trabalha dentro dos partidos, dentro de certa esquerda institucional, mas a gente não pode perder de vista a base. E entender que para a base a luta é importante, que a gente não pode acreditar que a nossa nota de repúdio e a nossa fala, de repente, para quem for um candidato ou acabar sendo eleito, achar que uma fala no parlamento vai resolver. A fala no parlamento tem uma função dela, mas ela tem que ir além disso. E é nesse sentido que eu vou passar a palavra, agradecer mais uma vez a chance de estar conversando aqui com vocês, falando no final que as lutas têm que estar todas juntas, que o antiproibicionismo ele tem que ser antirracista, ele tem que ter um viés classista, tem que ser antifeminista e trabalhar para que essa realidade mude, porque o que a gente acredita é isso, que o pretexto da proibição das drogas é uma das coisas que move essa máquina de moer gente no Brasil todo. Olha, Vinícius, obrigado. Eu queria fazer, depois do que vocês já falaram, a minha contribuição vai ser pequena, mas eu queria falar que a gente tem que sempre lembrar, e a sociedade tem que ter em mente isso, sobretudo brancos, que o racismo é estrutural. Nós fomos criados numa estrutura racista dentro de casa, nas escolas, nas igrejas, nos locais de trabalho, e a gente tem que começar a contribuir, embora nem sempre todos os espaços sejam nossos locais de fala, a gente tem que lutar contra esse racismo diariamente. Eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo. Você que estudou numa escola ou pública ou particular, quantos professores negros você teve? De todos os seus professores. Quantos juízes negros você já viu? Quantos políticos negros
a gente tem no Congresso brasileiro ou na Câmara de Vereadores da sua cidade? Não é? E se a gente puxar para mulheres negras, é muito menor ainda a porcentagem. A gente tem uma sociedade em que 55% da população é negra, mas menos de 10% da população negra ocupa os espaços de poder, de representação, nas novelas, nos jornais, no poder, na ciência. A gente está mudando isso, a gente está cada vez mais tendo pessoas que estão levantando essa bandeira, estão representando a população negra, mas é preciso muito mais. E a gente já teve iniciativas nesse país que tentaram, de certa forma, fazer uma democratização racial, pelo menos na universidade, por exemplo, quando nós tivemos as cotas raciais. Mas ainda falta muita coisa, porque essa democracia racial, na verdade, ela não existe na prática. Eu vou dar um exemplo para vocês. Depois vocês deem uma olhada no Mídia Ninja, eu coloquei nas minhas redes sociais, acho que vocês também compartilharam nas suas. Aquele caso do policial militar que foi humilhado por um cidadão de Alphaville. Vocês imaginam, da forma como aquele cidadão de Alphaville falou com o policial, se é um cidadão negro da periferia? O que teria acontecido com esse cidadão? Ele teria falado alto alguma vez só? Ele teria gritado com o policial teria tido aquela reação passiva, uma reação quase que covarde, porque gritar com uma senhora, com um menino na periferia negro, que não tem costa quente, é fácil. Mas será que gritar com o amigo do secretário de segurança é tão fácil assim? Então, a gente tem uma polícia que está estruturada, como o André muito bem disse, no racismo. Numa sociedade em que a população negra é subjugada a todo momento, é colocada de escanteio. E a gente precisa, os partidos de esquerda precisam, né, colocar a população negra nos espaços de liderança partidária, política, eleitoral. A gente tem que colocar a população negra disputando esses espaços para tentar colocar a sua narrativa que faça conscientizar as pessoas, né, desse problema. Mas muito bem, já juntando esse tema, o Vinícius falou, o André também falou um pouco sobre a questão de drogas, né, aonde pode, aonde não pode, o que de fato é droga, o que não é droga. O Vinícius é um militante da luta antiproibicionista, né? É uma liderança já nacional reconhecida nessa área, e eu queria que ele falasse um pouco sobre essa militância, sobre essa questão, tentando linkar também com a questão da violência urbana, da necessidade da legalização, por exemplo, da maconha para a utilização dos seus benefícios na indústria farmacêutica. Queria que falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro que eu acho que é complicado falar de liderança no movimento antiproibicionista, porque o movimento é muito disperso. A gente trabalha ainda num formato bastante anarquista, cada célula local, e a gente está construindo uma articulação a nível nacional. Algumas coisas são consensos a nível nacional. Por exemplo, eu acredito que tem um consenso em torno da ideia de que o movimento antiproibicionista deve ser antimachista, de que ele deve ser feminista, de que ele deve ser antirracista, que ele deve ter uma leitura classista da sociedade brasileira, porque, afinal, são as comunidades periféricas as que são mais atingidas pelo projeto proibicionista levado a cabo por essa polícia, que a gente sabe como ela é aqui no Brasil. Quanto à questão dos usos terapêuticos, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a maconha é uma planta muito versátil, ela tem um interesse industrial muito grande, ela foi utilizada para diversos fins ao longo da história. A gente tem, dentro da
teoria antiproibicionista algumas explicações do porquê que as drogas foram proibidas, em especial porque a maconha foi proibida. E aí você tem algumas explicações que vão por esse interesse industrial, de dizer que ela poderia competir com outras culturas, como o algodão, como o eucalipto, porque ela tem um uso industrial muito interessante. Uma outra explicação é a explicação de que ela também compete com a indústria farmacêutica, no sentido que ela é um remédio muito versátil e por ela ser uma planta, ela não pode ser patenteada. Aí você tem que ver que o contexto da proibição, da forma como ela está estruturada agora, coincide com a época em que estavam acabando os boticários, onde você ia lá comprar seu remédio, que era feito a partir do extrato de uma planta, provavelmente no óleo ou no álcool, e você passou a comprar a pílulazinha da Bayer. Isso tem essas coisas juntas ali. Além do motivo claro, que a gente já sabe, já comentou anteriormente, da questão dos motivos racistas da proibição. Porque a proibição ela é sempre usada para promover algum tipo de xenofobia e racismo. Nos Estados Unidos, contra os negros, contra os latinos. Na Europa, o haxixe é associado aos turcos. E aqui no Brasil, a população negra é sempre taxada de traficante. A gente sabe como que isso acontece. Mas, enfim, para voltar à questão medicinal, responder a tua pergunta, a gente tem um sistema endocannabinoide dentro do próprio organismo que produz substâncias muito similares com os componentes que existem na planta da maconha. Esse sistema regula a homeostase, o equilíbrio das reações do corpo. Então, quando a gente toma o canabinoide oriundo da planta, ele interage com esse sistema. E aí tem efeitos que podem ser imunológicos, podem combater o envelhecimento, ali tem uma série de funções, aí tem vários quadros, como epilepsia, Alzheimer, autismo, para os quais a maconha é bastante recomendada. Só que aí isso vira um outro campo de interesse. Além do campo de interesse de manter a maconha proibida para continuar tendo esse pretexto para massacrar as comunidades periféricas do Brasil, você ainda tem o interesse da indústria farmacêutica, que não quer um remédio que você possa plantar no quintal da sua casa, ela quer continuar te vendendo remedinho pro resto da vida. A gente sabe que é a mesma indústria do agronegócio que está ligado à mesma empresa que faz o agrotóxico, a empresa que faz o remédio. E o André já tinha comentado antes também a questão da distribuição das terras no Brasil. Então, se você for parar para pensar, o projeto racista, proibicionista e agroexportador, ele tem vínculos muito próximos ali. Você percebe que é um interesse muito grande em moer gente para isso aqui ser uma colônia exportadora, enquanto isso eles estão regando a terra com agrotóxico, que vai deixar a gente doente, vai tornar a gente dependente dos remédios da indústria farmacêutica e ainda vai impedir a gente de ter acesso através de uma planta como a maconha, que vai ser usada como pretexto para tocar o terror e quem tentar resistir. Em quem tiver um projeto de país alternativo, seja dentro ou fora da favela. A gente vê que até o cara do Tropa de Elite lá já admitiu que a polícia militar no Brasil é uma polícia política. Ela está lá para destruir as dissidências, para destruir a população que pode enfrentar o projeto de país que essa elite quer nos colocar agora abaixo. E é isso, encerro minha fala. Muito obrigado mais uma vez. Ok, Vinícius, quero aproveitar e já passar a fala para o Matheus. Beleza, eu vou fazer algumas amarrações antes de fazer umas perguntas para o André. Primeiro eu vou falar sobre em relação à polícia, né? Esses casos que vocês estão contando aí. Eu também estudei escola pública minha vida inteira, assim, né? E tive alguns amigos que acabaram seguindo esse lado de prestar concurso, virou policial militar. Eles não são bolsonaristas, assim, mas também são isentão. Então eu às vezes troco alguma ideia com eles. E claro que ontem, depois que eu vi tudo o que aconteceu, eu fui na garganta deles cobrar, né, da polícia, até para gerar um debate, para mim ouvir eles. E todos agem muito dentro do tecnicismo, assim, não, mas aquilo lá foi correto. O policial não podia ter entrado lá mesmo e batendo nos outros e tal, não sei o quê, sobre o cara que ofendeu o policial. Eu falei assim, mas é realmente isso que a gente cobra, por que vocês entram? Por que em um bairro age de um jeito e em outro bairro a abordagem de outro? E depois, né, dessa discussão que a gente teve ao longo do dia, hoje ele me mandou um vídeo
do cara que o cara postou lá nas redes sociais dele um pedido de desculpa, falando que ele estava alterado, que ele toma remédio para depressão e acabou bebendo e saiu do estado de controle, e meio que ele passando um pano pro cara. Daí eu falei assim, é exatamente isso que a gente está pedindo. Por que o jovem negro não tem uma segunda chance? Não pode gravar um vídeo no outro dia, pedir desculpa e você postar para mim um vídeo do jovem negro pedindo desculpa? Então, é isso que a gente fala, né? A questão da periculosidade, né? Que eles abordam sempre. Mas a gente vê que é uma falácia, e toda que a teoria nossa mostra que a polícia nada mais é do que um braço armado do capital, que só serve os interesses dele, isso se concretiza todo dia, e as pessoas parecem que não conseguem enxergar. E mesmo quando acontecem esses atos, eles inventam desculpas para tentar desvirtuar isso, né? Mas enfim, era só um comentário rápido, eu sei que a gente já está com 40 minutos de live aqui, eu gostaria de pegar ainda esses casos que a gente pode dizer assim, da supremacia branca e fazer uma amarração com o que a gente está falando aqui, né? Embora a gente teve vários anos de governo PT, que aconteceu alguns erros também, principalmente na pauta punitivista, aumentou muito a questão do crime, principalmente do crime em relação ao crime de uso, que deixou aberto para o juiz definir se era uso ou tráfico, aumentou muito o número de prisões, inclusive nas marchas também, que tem Marcha da Maconha, assim, eu já fui em algumas, já tem muitas pautas, muitos grupos lá que são da política anticárcere também, porque o antiproibicionismo está junto com a política abolicionista também, com as políticas antipunitivistas, mais garantistas, né? Embora a gente saiba que isso também tudo são medidas paliativas para reduzir, né? Porque a transformação mesmo a gente voltar a falar em socialismo, é por isso que a gente está aqui, né? Acho que falar o socialismo amarra a fala de nós todos aqui. Mas, acrescentando, a gente ainda tinha, nos governos PT, uma política, pelo menos, que não se efetivava, mas era formal, né? Existia uma garantia, existia uma pressão em cima das instituições. E hoje em dia não existe mais essas pressões, não tem mais um presidente fazendo uma pressão. Inclusive o contrário, tem um presidente supremacista branco que faz gestos, né, nazistas que tem passou em filmes. Eu vi o pessoal que pesquisa Laranja Mecânica, Bastardos Inglórios, tem essa questão da imagem do cara bebendo leite. Vários historiadores falaram que isso também é uma mensagem nazista. Somando os atos que tiveram em Brasília, lá da Ku Klux Klan, os 300 lá fazendo, assim, a Ku Klux Klan brasileira, aquilo lá, fazendo atos totalmente, marchas supremacistas brancas, incluindo todo esse contexto de fascismo, nazifascismo, que é mesmo que está existindo no Brasil, que é contra a ordem vigente, contra as instituições, mas a gente não está tendo, assim, uma força de combate para reagir contra isso. E me parece que no desespero também, sem ter muito caminho, as pessoas também acabam, eu não posso fazer isso, estamos vivendo uma pandemia, e acaba no desespero também indo para as ruas. E nesse movimento de ir para as ruas, acaba entrando em choque. Mas vocês até ontem estavam falando de pandemia, que não era para ir para a rua, e agora está todo mundo indo para a rua para combater também e salvar a democracia. Eu gostaria de perguntar para o André o que ele acha disso, se existe aí uma contradição, e em que ponto esse momento também de desespero não é... A gente não precisa conversar com essas pessoas que estão desesperadas também indo para a rua, e também não recriminá-las, né? Tipo, porque eu sei que é um ato de desespero ir para a rua. Gostaria do André mesmo falasse sobre isso, ainda mais ele que está tão próximo dessas lutas. Bem, eu só queria terminar o raciocínio da minha primeira intervenção. Acabou que eu destoei ali e parti para outro tema, quando eu falei que após a falsa abolição que ocorreu em 13 de maio de 1888, no dia 14 de maio de 1888, o povo negro foi lançado à sua própria sorte. E aí nós traçamos, né, essa via crucis, né, essa saga, até sermos jogados nesses territórios denominados e classificados enquanto favela. Então, o Estado, com medo das nossas rebeliões, né, com medo de um levante negro, uma revolta legítima, ele colocou dentro desses territórios, para domesticar os negros e negras, as igrejas, as drogas lícitas e ilícitas, as ONGs, e aí tem o último estágio, que é a polícia militar. Então, todos esses fatores estão aqui dentro, tanto as igrejas, as drogas ilícitas e ilícitas, as ONGs e a polícia, para realizar um processo de domesticação
do povo negro. Ah, por que você está falando isso, André? Eu estou falando isso porque eu passei por um desses estágios, ou por quase todos deles. Quase todos eles. Porque você pega uma família negra que nasce dentro de um território de favela, em uma família desestruturada, onde o pai está preso e a mãe é alcoólatra. É um lugar onde não tem nada, falta quase tudo. Né? Eu costumo dizer que todo preto, pobre, favelado, ele é forjado ao crime. Nós somos empurrados para a criminalidade. Essa que é a grande realidade. Hoje, eu poderia estar com um fuzil na mão e um radinho ali na pista, ali fazendo a contenção da rapaziada. Poderia, o pouco de estrutura familiar, né? E aí eu consegui sair um pouco desse caminho. Por isso que eu falo para a esquerda brasileira, principalmente para a institucional. Nós precisamos atuar, quando eu falo trabalho de base, é atuar dentro desses territórios, não com essa síndrome de Messias que a esquerda tem. Não é para a esquerda vir aqui organizar a favela. A esquerda tem que aprender muito com a organização da favela. Por quê? Se nós subsistimos até os dias atuais, é porque existe um nível de organização aqui dentro. Subsistimos sem quase nada. Então é muito importante que a esquerda aproxime-se desse território com uma troca mútua, de respeitabilidade dos conhecimentos da esquerda e o conhecimento que existe nesse território. Isso é fundamental. Atuar aqui com os militantes que já estão aqui dentro e com os projetos já existentes. A esquerda, o papel dela é estruturar isso, para que nós possamos cotidianamente fazer a disputa de narrativa com as igrejas evangélicas não pentecostais. Os pastores iniciam as suas igrejas aqui dentro da sala, na garagem de casa, entendeu? Um local aqui que tinha 30 terreiros, Chapéu Mangueira e Babilônia, hoje tem apenas um. E nós temos quase 40 igrejas neopentecostais. E isso muda naquilo que foi produzido culturalmente aqui, que foi pelo povo negro. E aí ocorre todo um processo de demonização da cultura negra. Por exemplo, não tem mais folia de reis, não tem mais doce de Cosme e Damião, porque as crianças não pegam, porque os pastores ensinam às mães que aquilo é apresentado aos demônios. Acabou isso, acabou a distribuição. Não tem mais puxador de samba, eles viraram cantores gospel. Essa que é a grande realidade. Então, isso muda a questão cultural da favela, que é uma cultura preta, e foi demonizada. E aí vai um ponto importante do trabalho das igrejas neopentecostais dentro do sistema carcerário. Enquanto a esquerda fica falando para a sua bolha aqui no Rio, na Praça São Salvador, não menosprezando o trabalho que a esquerda faz nas praças, mas assim, nós estamos sempre falando para nós mesmos. Os nossos atos, companheiros e companheiras, parece um clube fechado, onde nós nos reencontramos ali, ato após ato, e depois vamos tomar nossa cerveja gelada aqui na Lapa. No Rio é assim, entendeu? A gente é assim. A gente não está conseguindo furar a bolha e chegar ao bairro periférico, que é a favela, justamente por não ouvir a favela. Acho que a primeira coisa é ouvir. Nós, da esquerda, nós gostamos muito de falar, mas é ouvir o que essa população pensa, é ouvir o que ela almeja, é ouvir o que ela quer, numa troca mútua. Isso é fundamental. A mesma coisa é a relação da academia com os territórios de favela, companheiros. Tem que mudar uma relação utilitarista. Nós não somos ratos de laboratório, sabe? É uma relação utilitarista que é bom para quem está fazendo a sua tese, para quem está fazendo o seu mestrado, doutorado. Qual é o retorno dessas pesquisas? Qual o fetiche da academia em pesquisar o negro, o pobre e o favelado? Por que vocês não se debruçam em pesquisar a classe média? Essa gente sim precisa ser pesquisada. Essa gente sim precisa ser pesquisada até pela NASA, que é uma classe média assimilada, que assimilou as ideias de ódio dessa elite vagabunda, aristocrata e escravocrata. Atentem para o que eu estou falando em relação à luta de classe. A classe média, ela é preponderante. Nós temos que dialogar com a classe média, porque o dia que a classe média entender que essa sociedade pirâmide, onde a elite está no topo e a classe trabalhadora está aqui dando sustentação, e a classe média no meio fica naquele paradigma, eu não sou povo, eu não sou trabalhador, eu sou elite. Quando a classe média parar com essa mentalidade de descer aqui conosco e entender que o nosso inimigo não é você da classe média branca, nosso inimigo é essa elite vagabunda aristocrata que vê o Brasil como uma grande colônia, porque muitos desses canalhas nem aqui moram, só ficam aqui recolhendo as riquezas que existem aqui. Esses sim são os nossos inimigos, juntamente com essa mídia golpista e o governo norte-americano que trata o Brasil como colônia. Então, classe média, abre os olhos, desce aqui e baixa a bola, porque o máximo que você vai chegar de ser elite é ganhar na Mega Sena. Toda vez que tem a Mega Sena acumulada, você vê um monte de gente da classe média lá na fila fazendo sua fezinha, que é o sonho da classe média de chegar à elite. Então, assim, é muito importante que mude-se a relação e a esquerda venha se reconectar
as suas bases sociais. Eu sempre falo isso para o Partido dos Trabalhadores, do qual faço parte com muito orgulho, o partido que construiu o melhor projeto de nação que esse país já teve, não existiu outro, nós conseguimos construir isso, sabe? Com mais médicos, com luz para todos, com o Pronatec, com o ProUni, com o Reúne, com as cotas para negro. Começou-se a mudar a cara do Brasil, principalmente dentro das universidades. Aí a elite o feitor da elite calçou as botas e jogou todo mundo na senzala de novo. Essa que é a grande realidade. A classe média começou a olhar a classe trabalhadora como uma possibilidade de competir com eles. É essa que é a verdade. A classe média olha para a classe trabalhadora quando ela ascende socialmente num nível de competição. A elite aproveita-se muito disso e fomenta isso. Então, assim, essa que foi a realidade. Então, o PT estava transformando uma situação de 500 anos que você não vai transformar, companheiros e companheiras, em 13. Nós tínhamos um projeto de nação que foi interrompido com golpe em 2016. Isso é importante pontuar. Eu estou fazendo todas as críticas necessárias à esquerda, mas eu também quero fazer um adendo às políticas que o Partido dos Trabalhadores fez e que foi interrompida com golpe, porque a elite não suportou ver o negro dentro da universidade, ver a sua empregada chegando com o mesmo perfume dela, com a bolsinha da Louis Vuitton. Ah, porra, a elite falou, que porra é essa? Isso é demais, cansei. Igual aquele evento que ocorreu em São Paulo, lembra, em 2007? O golpe veio muito antes de 2013. A gente sabe que 2013 foi utilizado como massa de manobra para dar o golpe. Mas teve um projeto, uma campanha aí em São Paulo, liderada por João Dória e Hebe Camargo, que era cansamos. Né? E no momento, no segundo mandato do ex-presidente Lula, no primeiro ano, o Brasil estava como? Numa ascensão enorme. Aí a elite cansou de quê? Cansou de ver isso. Que é uma elite escravocrata, uma elite do atraso, uma elite vagabunda, sabe? Vagabunda, essa que é a grande realidade que tem como braço auxiliador, como ser a linha de auxílio, infelizmente, a classe média. Então é importante que a gente venha pontuar essas coisas. Agora, companheiros, a gente tem que banir do nosso dicionário a palavra guerra, porque isso abre um precedente para as atrocidades que são cometidas dentro dos territórios de favela. A mídia golpista empresarial gosta de falar guerra no Rio de Janeiro, guerra entre facções, e é nessa logística que a polícia militar é treinada. É nessa logística, é no campo da guerra. E aí o que o Estado faz? Ele precisa construir a imagem do inimigo. E aí eu quero fazer menção aqui a todos os genocídios que ocorreram no mundo, teve que ter a construção do inimigo e um processo de criminalização do inimigo e de animalização do inimigo. O judeu, lá na Alemanha nazista, era tratado como piolho. Você vai ter pena de matar um piolho? Tudo isso é uma construção ideológica. O varejista de droga aqui é tratado pela polícia militar como ganso. Você tem pena de matar um ganso? Então, assim, tem todo um processo de criminalização desse corpo, tem todo um processo de animalização desse corpo para que o genocídio ocorra sem que os brancos percebam. Teve muitos alemães que nem acreditaram que aconteceu um genocídio de 6 milhões de pessoas, porque já era tão naturalizado a violência contra o judeu, sabe? E a morte do judeu, que eles nem perceberam. É a mesma coisa aqui no Rio, companheiros. Sabe, a gente está aqui, sabe, Matheus, falando de democracia, mas essa mesma democracia que nós estamos defendendo e temos que defender, temos responsabilidade com os companheiros que tombaram lá atrás, que doaram suas vidas, tiveram à disposição para que hoje a gente pudesse estar falando aqui livremente, ter o direito a voto. Nós temos responsabilidade com esses camaradas, sabe? A democracia foi conquistada a preço de sangue, temos que defendê-la. Mas eu quero lembrar aqui que essa mesma democracia, é nessa mesma democracia que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. É nessa mesma democracia que de 100 pessoas mortas por armas de fogo, 77 delas são negras. É nessa mesma democracia que a polícia militar utiliza-se de um helicóptero como plataforma de tiro aqui nas favelas do Rio de Janeiro. É nessa mesma democracia que ocorre no Brasil um processo de encarceramento em massa do povo negro, onde 40% dos encarcerados no Brasil sequer foram julgados. É nessa mesma democracia que o Estado brasileiro mata cotidianamente as crianças negras, Ágata e João Pedro. É nessa mesma democracia que o negro morre como barata. Então a democracia não pode dar para o negro somente o direito de ir às urnas de 4 em 4 anos. Nós queremos uma democracia plena, uma democracia que inicie um processo de inclusão social do povo negro, uma democracia que, acima de tudo, nos dê o direito de permanecermos vivos, porra! Ninguém aguenta mais! Ninguém aguenta mais. 60 tiros na casa do João Pedro. 60 tiros, foi como se não fosse merda nenhuma. As pessoas continuaram trabalhando
no outro dia foram trabalhar, seguem sua vida, porque o corpo preto já se habituou e vê esse corpo manchado de sangue. A esquerda não pode aceitar e naturalizar isso, em tempo, em hipótese alguma. Não podemos mais. A gente estava falando aqui de privilégio, foi o que aconteceu em Alphaville. Por que eu boto ali como uma questão de raça e classe? Eu pergunto a vocês, companheiro, qual é a família negra que você conhece que mora em Alphaville? Porque a questão da riqueza está ligada à etnia branca no Brasil, de descendência europeia, e a pobreza, a miséria, a morte, tudo que é de ruim, está ligado a essa pele aqui, porra. E mesmo se você for branco pobre, você ainda tem privilégio. Sabe, a porta do branco não vai travar para você, você não vai ter um segurança particular te seguindo quando você entrar em qualquer loja. Essa que é a grande realidade. É isso aqui, ó. Essa cor aqui fecha a porta para mim. Essa cor aqui me faz alvo do Estado. Essa cor aqui, eu tenho medo quando eu deparo com a polícia em uma rua escura. Essa que é a grande realidade. Então a esquerda tem que ver para dentro. Ela tem que começar a cortar na carne. Porque o mesmo privilégio branco que perpetua-se nessa sociedade tem efeitos gravíssimos aqui. Olha para o majoritário dos partidos de esquerda, companheiro. Olha para o executivo, quem está lá controlando? São homens brancos, é o patriarcado branco. Então, se a gente quer destruir o racismo estrutural, tem que começar cortando na própria carne. Vê onde o negro está na esquerda, está na cozinha, no lugar de subalternização e servidão. Essa que é a grande realidade. Essa que é a grande realidade, ao ponto de chegar aqui no Rio de Janeiro, o Freixo se retira, a gente ter duas opções só, no maior partido da América Latina e de todo, o segundo do mundo, que é a Benedita e o Lindbergh. Por que não tem nova liderança? A gente tem que fazer uma reflexão. Será que está sendo dado espaço para novas lideranças? Será que o partido preocupa-se em construir novas lideranças? Então, meu amigo, não tem guerra. O que tem é o genocídio do povo negro. E nós queremos outra democracia, não essa. Não essa. Basta. Basta. E a revolta dos negros nos Estados Unidos é legítima. Jamais deve ser criminalizada. Quero parafrasear aqui o grande Malcolm X. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu quero citar aqui 3 casos, companheiro, para encerrar minha participação, que ocorreram aqui no Rio de Janeiro, só para exemplificar o que eu estou falando aqui. Primeiro caso, favela da Maré, favela do Borel, na Tijuca, quem é do Rio de Janeiro conhece. Um jovem, ele saiu para comprar uma pipoca, coisa que qualquer jovem branco faz, em qualquer região do Rio de Janeiro. Quando ele está retornando para casa, ele é alvejado com 3 tiros. Sabe o que o policial falou na justiça? Que confundiu um saco de pipoca, porra, com uma arma. Como ele conseguiu confundir um saco de pipoca com uma arma? Aí se remete lá atrás. A polícia é treinada na logística de guerra. E o território inimigo é o território de favela. E o inimigo é o negro. Por isso que ele sobe aqui e confunde um saco de pipoca. Ele não vai fazer isso no Leblon. Ele não vai fazer isso em Copacabana, mas não vai em tempo, em hipótese alguma. Mas aqui pode, porque quem vive aqui é matável, quem vive aqui é desprezível, é tudo que a sociedade rejeita. Está dentro da porra desse território. Então, assim, segundo caso, aqui no Chapéu Mangueira, o Rodrigo está esperando a sua mulher com seus filhos, a polícia invade dentro dessas incursões, que eu não vou chamar de operação, porque não tem nenhuma estratégia. Avistam o Rodrigo numa noite chuvosa. O crime do Rodrigo foi estar com guarda-chuva numa noite chuvosa. Ele é alvejado com 3 disparos de arma de fogo. Com 3 disparos de arma de fogo e morreu dentro da viatura. Porque, companheiros, tem uma coisa que eu nunca vi. Perna de cobra, enterro de anão e alguém ser alvejado pela polícia e chegar vivo ao hospital. Sempre morre no caminho, porque eles matam ali dentro, como fizeram com o Sandro do ônibus 174. Ele entrou ileso e morreu asfixiado. Terceiro caso. Favela da Maré, antes de implementar o PP aqui, que é um dos projetos mais fascistas que eu já presenciei, que infelizmente o nosso partido apoiou, e aí eu não quero culpabilizar o PT nesse sentido, acho que o projeto não era nem tão ruim, mas só de você militarizar partes da cidade e levando em conta que essas partes são compostas pelo povo negro e pelo povo pobre, já era um motivo para o PT meio que rejeitar. Mas, enfim, o PT acabou apoiando. Favela da Maré, antes da UPP ser implementada, vinha o BOP. Quem é o BOP? O Batalhão de Operações Especiais. Parceiro, o BOP não usa algema, porque ele não vem para prender, ele vem para matar. Outra coisa que tem que acabar é essa porra. A mídia, quando é apreendido jovens aqui na favela ou morreram, aí a mídia noticia assim, 5 jovens, mas 3 tiveram passagem pela polícia. Que porra é essa? Quer dizer, se o cara teve passagem e pagou, ele fica com uma marca, pô, para ser genocidade, é salvo-conduto para a polícia matar, porra? Então a gente tem que desconstruir essa narrativa. O BOP entra dentro de uma
de uma creche, 5 horas da tarde, e aí eu tenho que ouvir isso. Aí depois as pessoas falam, você é nervoso, sabe? Você tem um ódio. Como não ter? Como não ter? Vocês querem que eu fale que poesia para vocês? Vai chegar um dia na porra desse país que eu vou vir aqui e vou recitar poesia. Mas as poesias minhas são versadas nos versos da minha denúncia. É o que eu posso fazer, porra. É as armas que eu tenho. Isso me coloca em risco? Coloca, porra. Mas eu escolhi. Alguém tem que falar nessa porra. Eles entram dentro da creche. E aí, eles decidem, companheiros e companheiras, você que é a mãe que está assistindo, eles pegam, porque quando você leva seu filho para a creche, o que você leva na bolsa? Fralda, né, mamadeira e outros utensílios. Eles pegaram, isso as mães falando para a gente ouvindo esse relato, assim como eu estou falando para você, olha bem para minha cara aqui. Essas mulheres, naquele momento, não se sentiam humanas. Foi tirado todo o senso de humanidade daquelas mulheres. Esses policiais malditos, desgraçados, decidiram revistar a fralda das crianças. Mas não é a fralda que estava na bolsa. Eles decidiram revistar a fralda das crianças. Crianças de 2, de 3. E isso acontece todo dia. E isso mexe com o nosso psicológico. Eu estou indo na terapia por causa disso. O povo negro, pobre, favelado, não aguenta mais. Não dá para a esquerda tratar a pauta do negro como pauta identitária. Ela é essencial. Não existe capitalismo sem racismo. Tem que entender isso. É estruturante. Então, para você que é mãe, eles tiveram a audácia e a petulância de fazer isso. Colocar a mão na fralda das crianças na frente daquelas mulheres. E elas contavam isso com lágrimas nos olhos e se sentindo as mais desgraçadas do mundo. E isso acontece todo dia. É isso, André. Sua fala é um dedo na ferida. A gente fica muito reflexivo, né? Quando escuta esses relatos, as pessoas todas aqui comentando da força da sua fala, né? Da força, inclusive, da sua vivência dessa realidade de exclusão, de violência, de racismo. E eu já queria encerrar a minha participação hoje tentando fazer três pontos e tentando ser rápido, porque nós já estamos finalizando a live hoje. A primeira questão é voltar um pouco sobre a fala sobre a descriminalização da maconha. Vinícius, eu não sou uma pessoa que tem estudo sobre essa área, mas a minha defesa é que para dizer se tem que ter descriminalização ou não, para fins terapêutico-medicinais, essa discussão tem que se pautar dentro da ciência. Não é o dogma religioso, não é o pastor fulano de tal, e não é o político preconceituoso que tem que decidir isso. Quem tem que decidir isso são os cientistas, é a ciência, assim como várias questões que são tabu, que são polêmicas, né? Pesquisa de célula-tronco, o aborto, enfim. A descriminalização da maconha tem que ser um assunto trabalhado dentro da ciência, senão a gente começa a adotar essas falas de Datena, Bolsonaro, militarizadas, né, totalmente alicerçadas no senso comum, e aí a gente começa a reforçar o caráter violento, né, que o narcotráfico impõe sobre as comunidades, né? Essa é a primeira questão. Então, eu sou favorável a uma discussão científica sobre o tema. A outra questão foi colocada por um companheiro nosso que fez uma interação aqui, o João Nicolau, que disse sobre a diferença de abordagem da polícia entre aqueles que são favoráveis ao governo e muitas vezes fazem manifestações fascistas, neonazistas nas ruas, e a abordagem da polícia com o pessoal que é contra o governo e que é contra os fascistas. Inclusive, hoje o Trump hoje ou ontem, fez um Twitter deprimente e o Bolsonaro, se eu não me engano, compartilhou.
que vai colocar o pessoal da mobilização, das manifestações antifascistas na lista de terroristas, né? Então, o governo norte-americano e o governo brasileiro assumem que são governos fascistas. Nas suas reuniões fechadas, ministeriais, nas suas manifestações, o Bolsonaro fez várias declarações racistas, e inclusive durante a campanha, agora como presidente, o governo brasileiro e o governo americano assumem seu caráter fascista. Não dá para me estender muito sobre esse tema, mas eu entendo que a mobilização é importante. É indiscutível que a gente tem que disputar as nossas narrativas nas ruas, na internet e nas urnas. Aí eu queria deixar só uma reflexão. Nós que somos contra, pelo menos eu, que sou favorável às orientações da Organização Mundial da Saúde, que sou contra a reabertura precipitada do comércio em diversos lugares, porque a questão é evitar aglomeração para evitar o aumento da contaminação pelo coronavírus. Você é favorável agora às pessoas irem às ruas se manifestar, mesmo que seja por uma causa legítima, que é impedir as manifestações fascistas? Isso a gente entrou numa sinuca de bico que eu gostaria que as pessoas fizessem uma reflexão sobre isso. Como que a gente vai fazer, e até mais cedo, eu acho que o André chegou a ver também, a gente tá num grupo, eu entrei nessa discussão, é complicadíssimo, porque se a gente for na rua para impedir a manifestação fascista, beleza, importante, batemos de frente com os caras, só que muita gente vai estar olhando aquilo lá e vai falar, mas então eles estão fazendo os mesmos procedimentos dos bolsominions, indo às ruas e descumprindo o isolamento social? Eu deixo esse questionamento, essa reflexão com vocês. Quero agradecer muito ter participado hoje. Espero estar presente com vocês por mais domingos aqui. Mandar já um abraço fraterno aos meus amigos Matheus, ao meu amigo Vinícius, ao Nicolau, que participou aí com a pergunta, e aos demais também, e ao André, que fez uma fala hoje emocionante, viu, André? Acho que a gente tem que se aproximar da base mais, como o Mano Brown falou, escutar mais a periferia, escutar mais o gueto. Passo a fala para o Vinícius, fazer suas considerações finais, depois Matheus, depois André, e é isso. Um abraço a todos, obrigado pela participação hoje. Então, pessoal, vou fazer brevemente minhas considerações finais aqui. Vou começar comentando a fala do André, que foi realmente muito forte, muito intensa. Muito bom estar tendo essa conversa aqui com vocês. Aí, algumas questões que foram levantadas. Olha, a disputa das narrativas, ela vai continuar. A gente vai ter que estar lidando com isso. Se ocupar as ruas vai ser a melhor estratégia, eu não sei, diante da pandemia. Aí eu aproveito para responder uma outra questão que foi trazida, que é a questão da abordagem da polícia, né? Desde sempre a polícia militar teve lado. Ela nunca foi, o Estado em geral, ele nunca teve a neutralidade, né? Não é novidade para ninguém que há um lado explícito. E a gente já viu isso acontecer em outros casos. Anteriormente, a gente já viu a polícia, principalmente no estado de São Paulo, que é onde eu tenho a oportunidade de acompanhar mais de perto as manifestações da Paulista lá, além daqui de Santa Catarina, que é onde eu moro, e sempre estou nas manifestações também. A polícia, ela escolhe os temas, né? Se você estiver protestando contra o governo e for do interesse eles descerem o cacete, eles vão descer o cacete. Agora, se a manifestação for contra o governo da oposição, pode acontecer como aconteceu quando o Alckmin liberou o metrô para a galera protestar contra a Dilma. Você sabe que quem está com o Estado na mão faz esse controle. A única exceção foi a Dilma, que deu salvo-conduto. E quem já protestou já nesse governo sabe a diferença de você ir para Brasília protestar contra a Dilma e a diferença de ir para Brasília protestar contra o Temer. E não quero nem saber como que é agora protestar contra o Bolsonaro, que deve ser terrível.
isso é bastante complicado, que o Estado tem de fato lado, a gente não pode ter ilusão. A gente pode sim apoiar movimento de policial antifascista, que tem, no Rio de Janeiro eu acompanho o trabalho do Orlando Zacconi, por exemplo, e você tem toda uma luta aí, a gente tem que apoiar essas pessoas, mas também não pode ter ilusão de que a instituição é neutra, a instituição tem lado e a gente tem que saber disso. Quanto ao que você falou, Matheus, da descriminalização da maconha, eu acho complicado a descriminalização pelo seguinte, a descriminalização do modelo, a discriminação do usuário, o modelo de discriminação do usuário está sendo debatido pelo Supremo Tribunal Federal agora, ele vai isentar o usuário, mas ele não coloca ainda critério objetivo para diferenciar usuário e traficante. Então, na prática, o que a criminalística contemporânea está falando é que isso vai continuar o modelo racista e classista que a gente tem. Você vai pegar um moleque branco com droga e vai falar que ele é usuário, vai pegar o jovem negro com droga e vai falar que ele é traficante. E isso vai continuar se reproduzindo. Então a gente tem que ter um modelo de legalização que vá muito mais além. Tem que ter um modelo que legaliza todas as etapas do processo e, uma vez legalizado, faça como já fizeram outros países, que é acabar com o encarceramento em massa. Fala, então você legalizou, todo mundo foi preso por causa disso, tem que ser solto imediatamente. E tem que ter acompanhamento psicológico ainda, senão pensão do Estado pelo dano que o Estado causou ao encarcerar a pessoa por uma política que a gente reconhece nitidamente que é injusta. E aí, dentro da esquerda, a gente também tem que ser antipunitivista. Uma coisa que o André colocou que é real. E daí, se o cara tem passagem pela polícia, isso faz dele um alvo, então? A gente nem sabe se essa passagem que ele teve foi justa ou não, porque às vezes o cara foi pego por causa de um baseadinho, que eu considero um motivo ridículo para alguém ter passagem na polícia, e é isso, o cara teve, e aí? E aí, quando ele cometeu um crime, ou pior, que ele foi acusado de cometer um crime, ele perde a humanidade. A gente tem que ter essas coisas claras dentro da esquerda. Falar assim, a gente tem que ser antipunitivista, tem que ser contra o encarceramento, emendar já numa luta também antimanicomial, no sentido que parece que há todo um aparato proibicionista, repressor, carcerário para a animalização dos corpos. Isso a gente tem que ser contra. A gente tem que projetar uma sociedade mais justa, mais livre. O movimento antiproibicionista, nesse aspecto, eu acho que ele se aproxima muito do movimento feminista e do movimento negro, no sentido que a gente está lutando pela liberdade dos corpos. No movimento gay também, no sentido que você tem que ter liberdade de livre dispor o seu corpo no mundo da forma como você bem entender. E a sociedade vai interagir para que você faça isso da melhor forma possível para você. Se você escolher correr riscos, usar drogas, você vai ter política de redução de danos, e não política de encarceramento, não política de punitivismo. E aí eu encerro minha fala falando que a gente tem que ir no sentido que o André colocou, de acabar com as guerras, a primeira delas com a guerra às drogas, porque não existe guerra contra coisa inanimada, a guerra é contra as pessoas. A guerra eu gosto muito do Renato 5 aí do Rio, sempre fala isso, a guerra é contra as pessoas. E agradecer ao Matheus, ao outro Matheus e ao André e a todo mundo que está aqui com a gente pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Foi uma experiência incrível, muito obrigado e boa noite. Bom, pego a palavra aqui, então. Primeiro, dizer se fui eu que falei descriminalização, se foi um ato falho, porque eu sou abolicionista penal, eu sou do direito constitucional, e a minha trajetória de luta é essa, dentro do direito, porque eu sou advogado também. E, bom, para acrescentar, eu quero agradecer muito a presença do André aqui, deixar o canal à disposição para ele. Gostaria mesmo que ele voltasse várias outras vezes aqui. A fala dele eu acho que foi a mais marcante que eu já presenciei dentro aqui do canal. É muito bom poder ouvi-lo e trazer mesmo os anseios, a luta que ele faz diariamente, inclusive se comovendo, né? Porque isso comove mesmo, porque é o que ele disse, sente na pele, vê isso todo dia, e não tem como a gente aprender melhor como uma pessoa como ele aqui, contando para nós o que é isso, né? E fazendo essa interação mesmo, igual ele disse. Muito mesmo que existe na academia, o pessoal produz lá, que nem esse negócio do policial aí que teve lá ontem. Com certeza vai ter um monte de gente produzindo artigo, vai escrever livros sobre isso, mas na prática, o que esses artigos, que esses livros, que essas teses vão fazer de material no mundo concreto? Não faz nada, não faz transformação. Só vai gerar um debate, uma discussão dentro da academia que não transforma, não é transformador. E a gente está precisando de uma nova esquerda mesmo. E não estou falando assim no movimento de uma esquerda que vai ser uma esquerda utópica, assim também. Foi uma esquerda que vai mesmo atingir mesmo uma transformação real. E a gente precisa do campo da esquerda voltar a falar da palavra socialismo mesmo. As pessoas ficaram com o nome desse medo do socialismo e a nossa luta é anticapitalista. E não tem outro caminho se a gente não chegar e se posicionar. O que a gente é? A gente é da luta antimanicomial, antiproibicionista, antirracista,
de apoio aos LGBTs, mas acima de tudo mesmo isso aí, nós somos anticapitalistas. E esse é o nosso recado que a gente tem que dar. E deixa o André encerrar o programa de hoje. Agradecer o espaço, né? Agradecer o convite do Matheus. Prazer conhecer os outros dois companheiros. Espero que a gente possa estreitar aí a parceria, né? Eu acho que isso que é importante, é montar uma rede, né, entre os estados, né? Interagir mais, construir mais junto, porque eu acho que as pautas elas podem caminhar juntos. O que não pode ocorrer são as bandeiras ficarem acima da causa, porque as bandeiras divergem, mas se a causa for a prioridade, a causa une as bandeiras, né? As nossas bandeiras divergem em algum momento, mas a gente tem que estar sempre com a predisposição de colocar a causa acima das nossas bandeiras. Quando eu falo bandeira, eu falo a bandeira do partido, da instituição, a bandeira ideológica. A causa é o que é mais importante, né? A causa que tem que unir as bandeiras, né? Então é muito importante falar sobre isso, que a gente possa manter relações e principalmente dos estados. Eu preciso muito disso, né? A gente recebe algumas ameaças aqui já há algum tempo, sabe que o nosso telefone é grampeado e tal, então assim, a gente precisa às vezes ter um lugar em outro estado para a gente se abrigar. É importante que a esquerda construa a sua autodefesa. As coisas tendem a piorar e, como eu falei aqui, não se faz revolução sem revolucionário, não se transforma a sociedade, que é o socialismo, essa é a nossa meta final, sem os camaradas e companheiros, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com aqueles companheiros que foram torturados, que perderam a sua vida, que tiveram a disposição de montar guerrilhas aqui, né? Porque é muito fácil criticá-los agora, falar que foi um ato falho, que eles erraram na análise, né? É muito fácil, a gente está em outra circunstância, mas assim, eu sou muito grato àqueles que tiveram a disposição de lutar para que hoje a gente estivesse aqui livre para falar, né? Para que hoje a gente tivesse o direito ao voto. A gente pode criticar a democracia como eu critiquei aqui, mas ainda é melhor do que nada. Eu acho que a gente tem que lutar para aperfeiçoá-la, mas temos que lutar sempre com a responsabilidade, com a nossa ancestralidade, com aqueles companheiros que deram as suas vidas na luta contra a ditadura militar. Nós temos que assumir essa responsabilidade, sabe? Essa democracia foi conquistada com sangue, sabe? Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade com os companheiros. Eu acho que um dos grandes erros, para encerrar minha participação, principalmente para o movimento negro, quero mandar esse recado, aonde que o Malcolm X se constitui como uma das maiores lideranças negras no mundo, dentro do sistema carcerário, né? O Malcolm X nasceu em uma família garvista, né? A sua mãe foi colocada no manicômio, o seu pai foi assassinado pela Ku Klux Klan, né? E aí ele acabou envolvendo-se com o mundo do varejo de drogas, tornou-se um traficante, cafetão, até que ele foi preso. Mas foi dentro do sistema carcerário que é uma das maiores lideranças negras do mundo, foi descoberta. Eu acho que a esquerda peca muito nisso, sabe? Porque a nossa vitória não vai vir do negro com canudo na mão da universidade. Essa pessoa tem muita coisa a perder. E quando você tem algo a perder, você tem medo de arriscar. Agora, a juventude negra que está encarcerada, essa juventude que está aqui na facção comando, TCP, ADA, eles já romperam com o sistema. E o Malcolm X sempre afirmou isso. Não existe nada mais perigoso para o sistema do que um homem que não tem nada a perder. Então a gente tem que dialogar com essa rapaziada. Eles romperam com o sistema, mas continuam trabalhando para o sistema, sabe? Vendendo droga para o seu povo, né? Eles estão aqui como uma peça nessa engrenagem, né? Da venda de varejo de drogas e venda de armas. Então, assim, a gente tem que conversar com esses companheiros que estão aqui com o fuzil na mão, que já romperam com o sistema e não tem nada a perder. Isso é muito importante. Essas pessoas que vai fazer a revolução no Brasil. Essas pessoas que vão fazer a transformação no Brasil. Eu queria fazer esse adendo para você que está nos ouvindo, que é importante. No mais, companheiros, as pessoas falam assim, André, você não tem medo? Pô, claro que eu não quero morrer. Eu tenho uma filha, estou esperando mais um filho aí, que está vindo aí, o Malcolm Lumumba, né? A Thalita, a companheira aí, está assistindo. Ele vai nascer no final de julho, né? A gente já deu o nome para ele, homenageando o Malcolm, o grande Patrício Lumumba, né? Acho que todo mundo é conhecedor aqui, grande comunista. Então, assim, vai nascer em julho, é óbvio que eu tenho. Mas a vida é uma decisão. Companheiros e companheiras que estão nos assistindo, é uma decisão. Você pode decidir viver como escravo e morrer de joelho, ou você pode decidir hoje a viver como um homem livre e morrer de pé, se for necessário. É uma escolha. Tudo é uma escolha. É uma escolha.
E, para encerrar, quando ocorre um incêndio na floresta, existe um elemento que é fundamental para espalhar as chamas, é o vento. Que nós sejamos o vento que vai espalhar as chamas da revolta e vai destruir a desigualdade racial e social para a implementação do socialismo no Brasil. Isso é uma responsabilidade nossa, e só nossa, da esquerda no Brasil. Só nossa, é nossa. Essa responsabilidade é nossa. Que sejamos esse vento e que as chamas que tomam conta dos Estados Unidos possam chegar aqui até o Brasil, que esses ventos possam trazê-las ao Brasil e que nós possamos, companheiros e companheiras, tirar Bacurau das telas do cinema e materializar ele como foi materializado na luta anti-imperialista lá na Venezuela, onde o exército bolivariano parou a mão do invasor opressor, porra. Isso é muito bonito, sabe? A esquerda fica romantizando. Não, vamos materializar Bacurau, porra. A gente tem condição para isso. Agora, tem que estar disposto, tem que ter disposição, tem que estar disposto a qualquer coisa, entendeu? Por qualquer meio necessário. Quando acabar a pandemia, é rua, parceiro. Derrubar esse governo, caçar a chapa Mourão e Bolsonaro para que seja implementado novas eleições aqui no Brasil. Isso é uma responsabilidade nossa, do campo da esquerda, porque se a gente deixar a direita pegar essa pauta, a gente vai ter uma polarização em 2022, no segundo turno, entre a direita e a extrema-direita. Aí fudeu. Se eles forem para o segundo turno, se a esquerda parar de vaidade, de resquícios antigos, como está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, para não ter unidade, não vamos para o segundo turno. E aí fudeu, que se polarizar a extrema-direita e a direita irem para o segundo turno, a gente está fudido. Então, assim, chegou a hora da esquerda assumir sua responsabilidade no Brasil por qualquer meio necessário, como vou parafrasear aqui Carlos Marighella. Eu não tive tempo para ter medo, porra. Essa é a hora. Viva o Brasil, viva a democracia, justiça para Marielle, justiça para João Pedro e Lula presidente, porra. Tamo junto, pessoal. Vamos encerrar a live agora. Boa noite para vocês, boa noite a todos e todas que nos acompanharam. Peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem nas suas redes. É muito importante que vocês contribuam com a mídia independente. E estamos abertos a críticas, a sugestões. Espero que vocês façam comentários no vídeo também, porque é muito, muito importante para nós que vocês comentem, que impulsionam o vídeo e faz o canal crescer também. Obrigado a todos e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.